Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Monstros da Ciência. Então, dando continuidade aqui com a resolução da ficha, trago aqui desta vez o exercício número 8. Então, o exercício diz o seguinte: considere o circuito elétrico representado na figura. A linha A, desenhe o circuito equivalente de Thevenin. B, determine o potencial V0, né? Nos pontos A, B, né? C, determine a corrente de curto-circuito. E D, calcule a resistência de Thevenin. Então, a linha A pede-nos aqui para nós desenhar o circuito equivalente de Thevenin. Muito simples. A linha A... vamos aqui, a linha A. Circuito equivalente de Thevenin, não é? Como é que é esse circuito aí? Nós teremos um circuito com uma fonte de tensão, né? Uma fonte de tensão, e esta fonte de tensão está associada em série com uma resistência, não é? Equivalente, que é chamada de resistência de Thevenin, não é? Então, isto aqui, não é? Está ligado aqui nos pontos A e B do circuito a uma resistência que nós chamamos aqui de resistência, não é? De carga. Resistência de carga. Então, circuito de Thevenin é exatamente este aqui, onde nós temos aqui potencial, não é? De Thevenin. Então, deixa aqui indicar com esse traço aqui, não é? Para não indicar a polaridade, não é? Porque às vezes aqui é positivo, aqui é negativo e às vezes acontece o contrário. Então, este aqui é que é o circuito de Thevenin. Então, nós não sabemos qual é a resistência de Thevenin, não vamos colocar porque ainda não calculamos, e nós não sabemos aqui qual é a resistência de carga, não é? Por quê? Porque nesses pontos aqui nós podemos observar que a resistência de carga já foi retirada. Então, a linha B diz o seguinte: determine V0, né? Então, querem para nós determinarmos V0. Então, como é que vamos fazer para determinar V0? Então, eu peço que você preste muito bem atenção, não é? Porque vamos tocar num ponto muito crucial, não é? Falando acerca da resistência, ou seja, o circuito de Thevenin ou mesmo o circuito de Norton. Então, pediram-nos aqui para calcular o potencial, não é? No ponto A, B, ou seja, esse potencial aqui, essa diferença de potencial, não é? Que chamaram aqui de V0. Então, quero é para nós calcularmos V0, que é o potencial no ponto A, B. Então, para tal, você vai prestar muita atenção. No teu circuito, se for a prestar atenção aí, você tem duas fontes. Você tem duas fontes. Uma fonte é a fonte de tensão, que é de 25 volts, e outra fonte é a fonte de corrente, que é exatamente 3 miliamperes. Então, para você determinar, não é, o potencial, não é, no ponto AB, que na verdade é o potencial de Thevenin, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai calcular um potencial considerando uma fonte apenas. Então, qual você deve começar com ela? Você escolhe, não é? A escolha é sua, sempre sua. Então, eu posso aqui calcular o potencial devido a esta fonte de tensão e devo calcular de seguida o potencial devido a esta fonte de corrente, não é? Então, você deve calcular sempre o potencial devido às duas fontes. Então, qual começar com ela? Você que escolhe. Se quer começar com fonte de tensão, pode começar. Se quer começar com fonte de corrente, pode começar. Então, primeiramente, podemos até começar aqui achando o potencial devido, não é? O potencial no ponto AB devido
a esta fonte de tensão. Para tal, eu tenho que eliminar esta fonte aqui de corrente. Então, como é que nós eliminamos a fonte de corrente? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos ter aqui o potencial, que é de 25 volts. Temos a primeira resistência aqui. Depois temos aí a segunda resistência. E temos aqui o ponto A. Então, aqui nós temos uma resistência que vai fechar aqui. Então, retirando aqui a fonte, não é, de corrente, é simplesmente eliminar, né? Deixar assim, com o circuito aberto onde ele estava. Não é? Eu poderia não desenhar isso aqui se quisesse, né? Então, só estou a representar aqui para mostrar que nós retiramos aqui a fonte de corrente. Então, este aqui é que é o ponto B. Então, nós vamos determinar o potencial devido a esta fonte, que é a fonte de tensão, primeiramente. Então, essa resistência é de 20 kΩ. Então, essa primeira resistência aqui é de 4 kΩ e essa resistência aqui é de 5 kΩ. Então, eu vou achar aqui o potencial, não é? Devido a esta fonte aqui. Então, como é que eu faço para calcular o potencial devido a esta fonte? Nós vimos aí no vídeo passado que para calcular o potencial no ponto AB, nós analisamos no nosso circuito primeiramente. Então, se você for a prestar bem atenção, a corrente, enquanto for a sair aqui do polo positivo, polo negativo aqui. Se a corrente for a sair do polo positivo, não é? Vai passar a primeira resistência aqui de 5 kΩ. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente elétrica é muito inteligente, ela não vai para lá, porque sabe que lá não tem saída, então vai fazer o quê? Vai desviar aqui. Então, aqui, não é? Haverá um curto-circuito. Logo, este ponto A aqui vai ser exatamente igual a este ponto aqui, não é? Vai ser o mesmo ponto. Então, esse aqui é que é o ponto B, continua o ponto B aqui. Continua o ponto B aqui. Então, achar o potencial V0, no ponto AB, é a mesma coisa que achar o potencial nessa resistência de 20 kΩ, porque aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, espero que você tenha compreendido como fazer esta análise. Muito bem. O nosso circuito, desta vez, não é? Ele vai ficar reduzido. Como é que ele vai ficar? Só para podermos compreender, não é? Aqui, nosso circuito vai ficar exatamente assim. Não é? Estamos a dizer que podemos ignorar essa resistência aqui, porque isto aqui vai entrar em curto-circuito, porque aqui não há passagem de corrente, não é? Então, temos essa resistência aqui, que é de 5 kΩ. Né? Então, isto aqui desvia aqui, encontra essa resistência de 20 kΩ e fecha aqui, né? Então, temos aqui o ponto B e temos aqui o ponto A. Então, isso aqui são 25. Então, eu quero saber a diferença de potencial, não é? Nesta resistência de 20 kΩ. Então, a diferença do potencial, não é? Então, é lembrar que este potencial que nós vamos aqui achar tem polaridades negativa, positiva, não é? Tem polaridade aqui negativa e aqui por sua vez terá polaridade positiva. Então, eu quero aqui calcular a diferença de potencial nessa resistência de 20 kΩ. Então, se nós formos anotar, eu sei qual é esse potencial aqui, 25, né? Então, eu sei qual é esse potencial aqui, que posso considerar 25. Então, será 25, 25, 25, 25 volts até aqui. Aqui, se eu considerei 25 volts aqui, isso quer dizer que aqui será zero. Então, aqui será 0, 0, 0, 0, 0 até aqui. Então, eu sei a diferença de potencial do ponto... O potencial, não a diferença. Eu sei o potencial no ponto B, que é de 0. Mas não sei o potencial no ponto A. Só sei o potencial neste ponto aqui que não tem nome. Então, o que é que eu faço aqui? Percebendo que isto aqui é um circuito que as resistências estão associadas em série, não é?
eu posso aqui achar a diferença de potencial do circuito equivalente deste aqui, não é? Isto aqui está em série, não é? Isso quer dizer o quê? Que a resistência total deste caso aqui vai ser exatamente igual ao quê? A 5 kilo ohms mais 20 aqui kilo ohms. Então, resistência total, não é? Para este caso, vai ser 5 mais 20, 25 kilo ohms. Então, esta aqui é que é a resistência, não é? Equivalente aqui. Então, sabendo que a corrente que vai percorrer este circuito aqui é igual a essa resistência e dessa resistência é exatamente igual dessa resistência e é igual à corrente que vai passar na resistência total que deu 25 kilo ohms, eu posso aqui calcular a corrente, não é? A corrente do circuito total. Por quê? Porque este circuito aqui vai ficar assim, com uma resistência, não é? Que é de 25. Então, eu estou a explicar isto aqui detalhadamente, não é? Então, explicando isso aqui detalhadamente, nós teremos o que aqui? Eu quero saber a corrente que vai passar aqui nessa resistência de 25. Então, se aqui é 25 volts, eu terei o quê? Que a corrente, não é? Vai ser igual ao potencial sobre aqui a resistência, que é a resistência total. O potencial são 25 volts. Então, a resistência total é de 25, não é? Kilo ohms. Então, 25 com 25 vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 1000, que vai ser aqui uma corrente de 10 elevado a menos 3 amperes. Então, isso aqui vai ser 1 miliampere. Então, calculando a corrente total, não é? Deste circuito aqui, não é? Eu sei que a corrente dessa resistência equivalente é de 1 miliamperes. Então, se aqui eu tenho 1 miliamperes, isso quer dizer que todo este circuito aqui está a passar 1 miliamperes. Então, se eu sei que aqui está a passar 1 miliampere, aqui 1 miliampere e aqui também está a passar 1 miliampere, eu já sei a corrente que passa por essa resistência de 20 kΩ, não é? Então, se eu já sei a corrente que passa por essa resistência de 20 kΩ, eu vou saber aqui a diferença de potencial no ponto A, B. Eu espero que tenha sido claro tudo isso que expliquei aqui. Então, eu sei a corrente que passa por essa resistência aqui. Tenho aqui que a diferença do potencial, vai ser igual à corrente que vai passar por ali vezes a mesma resistência. Então, a diferença do potencial vai ser igual ao quê? Corrente é 10 elevado a menos 3 amperes vezes essa resistência que passa aqui. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 3 ohms, não é? Então, aqui falta amperes, né? Então, isto aqui vai ser igual ao quê? Este aqui simplifica com isto aqui. Nós vamos ter aqui 2 volts. 2 não, né? Por quê? Porque essa resistência aqui é 20, não é? 20 vezes 10 elevado a 3, porque é 20 kΩ. Então, 20 vezes 10 elevado a 3 aqui tem que ser 20 vezes 10 elevado a 3. Então, vai ser 20 volts. Lembrando que a polaridade deste potencial aqui é negativo aqui, é positivo aqui. Então, nós já achamos o potencial no ponto AB. Ok. Não esqueçam que este potencial de 20 volts, não é? É o potencial no ponto AB, não é? Devido aqui a esta fonte de tensão. Falta agora nós acharmos o potencial no ponto AB devido à fonte de corrente. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Eliminando a fonte de tensão. Como é que elimina essa fonte de tensão? Fazendo curto-circuito. Quando eliminamos a fonte de corrente, não é? Essa fonte aqui de corrente, nós retiramos a fonte de corrente do circuito. Fica assim. Retiramos. É a mesma coisa que você não desenhar nada, que eliminar simplesmente. Mas quando você quer eliminar a fonte de tensão, você deve realizar aqui um curto-circuito. Então, vamos desenhar agora o nosso novo circuito. Nosso novo circuito vai ficar assim. Vamos ter aqui, nós já não temos a fonte de tensão. Vamos ter aqui a primeira resistência,
que é de 5. Depois vamos ter aqui a segunda resistência, não é? Este passa assim, não é? E aqui temos a fonte 3000 amperes. Então, o nosso circuito fica assim. Nós removemos essa fonte de tensão, não é? Substituímos aqui por um curto-circuito. E o nosso circuito fica com essa resistência, essa fonte de corrente e essa resistência aqui. Então, temos aqui, essa resistência é de 20 kΩ, essa resistência é de 5 kΩ e essa resistência é de 4 kΩ. Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, este aqui é o nosso circuito. Este aqui. Então, nós vamos achar aqui o potencial no ponto AB. Então, aqui vai ser a mesma história, só que a corrente está a sair daqui. Não é? A corrente está a sair daqui. Então, essa corrente, quando sai daqui, não é? Sai daqui, chega neste ponto aqui. Quando chega nesse ponto, ela vai para lá, não é? Lembrem que aqui não haverá nenhuma corrente, não é? Porque aqui nós temos um curto-circuito, está aberto o nosso circuito aqui neste ponto aqui. Então, este ponto aqui vai ser exatamente este ponto aqui que nós chamaremos de A e este ponto vai ser exatamente este ponto aqui que nós chamaremos de B. Então, o nosso circuito não vai ficar reduzido, constituído por quê? Por duas resistências e uma fonte de corrente. Então, deixa de desenhar isso aqui novamente para poder ficar claro aqui. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos a primeira resistência, não é? Que está em paralelo, perceba, essas duas resistências aqui estão em paralelo. Por quê? Porque eu tenho este ponto aqui, né? Que eu chamei de ponto A. Este ponto aqui é meu ponto com este aqui, que chamaremos aqui de ponto A. Este ponto aqui é B, aqui é B, aqui é B. Tudo aqui vai ser o quê? Vai ser B. Então, esta resistência aqui vai possuir um potencial VAB. Essa resistência aqui também vai ter um potencial VAB. Ou seja, todos eles têm mesmo potencial. Então, tendo o mesmo potencial, isso quer dizer que tudo isso aqui está em paralelo. Então, temos aqui a primeira resistência, a segunda resistência, não é? E por fim aqui temos os pontos A, B, né? Então, deixa só desenhar aqui a fonte de corrente. Então, o nosso circuito é exatamente este aqui. Então, 3000 amperes. Na primeira resistência temos aqui 5 kΩ. Depois temos aqui 20 kΩ. Então, não esqueçam o nosso foco. Nós queremos saber aqui o potencial no ponto A, B. Queremos saber esse V0 aqui. Então, vamos lá fazer um pouco da nossa análise. Então, eu quero saber qual é o potencial, não é? AP. Este potencial aqui. B, esse potencial A. Mas a única forma de eu saber qual é a diferença de potencial, não é, que passa, não é, por essa resistência de 20 kΩ, é eu sabendo a corrente que vai passar por aqui, não é? Porque essa corrente aqui está a sair daqui, não é? Vai para lá, outra corrente vai descer aqui, nessa resistência aqui. Então, isto aqui vai dar volta, vir até aqui, vir encontrar esta aqui, há de voltar novamente, repetir o mesmo processo. Então, eu quero saber qual é a corrente que passa por essa resistência de 20 kΩ. Então, para tal, se nós formos a perceber aqui, essa resistência, esta aqui, estão em paralelo. Então, se eu achar a resistência equivalente, o meu circuito vai ficar assim. Não é? Aqui é A, aqui é B. Então, só esta resistência é equivalente, não é? E eu sei que aqui é 3000 amperes, não é?
eu teria certeza de que a corrente que vai passar aqui nessa resistência total vai ser uma corrente de o quê? De 3.000 amperes. Então, achando a diferença do potencial aqui, já teria achado a diferença do potencial no ponto AB. Ok, vamos lá fazer isso aqui. Então, achando aqui resistência equivalente, vai ser R total elevado a menos 1, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 kΩ, mais aqui 1 sobre 20 kΩ. Então, resistência total vai ser o quê? Vai ser 20 mais 5 kΩ. Isto aqui sobre 100 kΩ. Logo, resistência total aqui vai ser o quê? Vai ser 100, né? Fazendo o inverso, vai ser 100 sobre 25. Então, aqui é 100 km, aqui é 25 km. Corta. 100 dividido por 25, nós vamos ter aqui, isto aqui vai dar 4, não é? Então, aqui tem que ser 100 kg ao quadrado, porque vai ser quilo vezes esse quilo aqui, então quilo ao quadrado. Então, isto aqui falta quilo aqui, né? Para 2 em quilo, ter uma equivalente também em quilo. Então, isto aqui vai ser 4 kΩ. Então, a resistência total aqui é de 4.000 ohm. Então, eu já sei essa resistência total aqui, que é de quanto? Que é de 4.000 ohms. Então, agora posso saber a corrente que passa por aqui, não é? Sabendo a corrente que passa por aqui, eu vou saber qual é o potencial no ponto A, B. Potencial, não é? Vai ser exatamente o quê? Vai ser corrente vezes aqui a resistência. Então, o potencial vai ser o quê? A corrente quanto é? É 3.000 amperes. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, vezes aqui a resistência, aqui é 4 vezes 10 elevado a 3, não é? 4 kΩ. Então, este aqui corta com este aqui, então o potencial vai ser 3 vezes 4, 12 volts. Então, sem se esquecer, a corrente, não é? Quando sai daqui onde está na fonte de corrente, vai para este ponto aqui, que é o ponto A. O ponto A, ele é positivo, então isso quer dizer que essa corrente aqui é sempre positivo em cima e negativo embaixo. É sempre importante conhecer a polaridade das suas diferenças de tensão. Então, nós já calculamos aqui o potencial que é de 12 volts. Então, prestem atenção, fazendo um resumo, o que é que nós fizemos aqui? Nós queremos saber o potencial neste ponto aqui, no ponto A, B. Para saber o potencial no ponto AB, você deve calcular o potencial do teu circuito devido à primeira fonte, depois calcular o potencial devido à segunda fonte. Se tivesse uma terceira fonte aqui, calcular o potencial do teu circuito devido à terceira fonte. Se tiver quarta fonte, você faz repetidamente tudo isso. Então, depois de calcular aqui o potencial devido a essas duas fontes, o que é que nós vamos fazer para achar a tensão de Thevenin? A tensão de Thevenin vai ser exatamente igual à soma dessas duas tensões que nós calculamos aqui. Então, a tensão de Thevenin vai ser exatamente igual ao que? A tensão de Thevenin, que é exatamente aquele V0, vai ser o que? O potencial, né, devido à primeira fonte, que foi a fonte de tensão, mas aqui o segundo potencial devido à fonte de corrente. Então, tem mesmo a polaridade, isso quer dizer que a tensão de Thevenin vai ter uma polaridade negativa no ponto B e uma positiva no ponto A. Então, esta soma algébrica vai ser quanto? A primeira diferença de potencial que nós calculamos devido à fonte de 25 volts deu quanto? Deu 20 volts. Então, teremos aqui 20 volts mais a diferença de potencial que nós calculamos aqui de seguida deu quanto? Deu 12 volts. Então, a tensão de Thevenin vai ser exatamente igual a quê? Vai ser exatamente igual a 20 mais 12, que vai ser 32 volts. Então, esta aqui é que é a tensão de Thevenin, não é? Do circuito total.
né? Então, esta aqui é que é a tensão, não é? V0. Esta aqui que nós estávamos aqui a calcular. Então, vamos agora para a linha C. Determina a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. O que é corrente de curto-circuito? Corrente de curto-circuito nós vimos no teorema de Norton que a corrente de curto-circuito é exatamente a corrente de Norton. Então, corrente de Norton é exatamente igual a quê? A tensão de Thevenin sobre aqui a resistência de Norton ou mesmo resistência de Thevenin, tanto faz. Então, tendo aqui a tensão de Thevenin, nós dividindo pela resistência de Thevenin, nós iremos achar aqui a corrente de curto-circuito. Então, neste exercício aqui, número 8, pediram aqui para nós calcularmos a corrente de curto-circuito. Suponhamos que este exercício aqui nos deram a linha C antes de nos darem aqui a linha B. Deram-nos a linha B, nós calculamos a tensão, não é? Podemos notar aqui que basta nós levarmos esse 32, substituir aqui e levar a resistência de Thevenin e substituir aqui, não sei quanto é que dá, ainda não calculamos a resistência de Thevenin. Se formos a substituir aqui, nós vamos calcular, achar aqui a corrente do curto-circuito, que é a corrente de Norton. Então, vamos supor que neste exercício aqui, eles não nos pediram aqui primeiramente para calcular a tensão de Thevenin, que é esse V0, não pediram para calcular V0. Como é que nós faríamos para determinar a corrente de curto-circuito? Então, a corrente de curto-circuito é a mesma coisa que nós fazemos para calcular a tensão, não é? De Thevenin. Nós vamos calcular a corrente que vai passar no ponto A, B, não é? Como vimos lá no teorema de Norton, vamos calcular a corrente que vai passar pelo ponto A, B, devido à primeira fonte, depois calcular novamente devido a essa segunda fonte aqui e fazer a sua adição algébrica, não é? Então, corrente devido a esta fonte de tensão, mais corrente devido a esta fonte, não é, de corrente, não é, respeitando a polaridade, acaso de terem sentidos, né? Neste caso aqui, como é corrente, são sentidos, acaso de termos sentidos opostos, onde faremos a subtração e muito mais. Mas aqui nós, como já calculamos a diferença de potencial, que é potencial de Thevenin, vamos agora calcular a resistência de Norton e calcular aqui a corrente de Norton. Então, nós teremos que dar todas essas voltas aqui se não tivéssemos feito a linha B primeiramente. Então, mas como já fizemos B, é só matarmos C diretamente, sem levar muito tempo. Então, falta o que agora? Falta a resistência de Thevenin. Então, como é que vamos fazer para calcular a resistência de Thevenin? Então, deixa fazer isto aqui do lado, não é? Pegando este circuito, eliminando a fonte de tensão e eliminando aqui a fonte de corrente, seguindo as suas regras, nós iremos aqui calcular a resistência de Thevenin ou resistência de Norton, tanto faz, o método é o mesmo. Então, remover fonte de tensão tem que substituir por curto-circuito, remover fonte de corrente é só eliminar a fonte de corrente, simplesmente. Então, nós teremos o quê? Teremos essa situação. Temos uma resistência aqui, temos outra aí e temos uma aqui. Então, é isto que acontece, não é? Então, nós eliminamos esta aqui e eliminamos esta aqui. Fica 1, 2, 3. Então, ponto A, ponto B. Então, nós vamos levar aqui o ohmímetro e medir a resistência equivalente do nosso circuito. Então, primeiramente, temos aqui 5 kilo ohms. Depois temos aqui 20, né? Aqui são 20 kilo ohms. E por fim aqui são 4 kΩ. Então, queremos aqui a resistência equivalente. Então, nós podemos notar que esse todo potencial aqui é potencial B. Tudo isto aqui é B, não é? É B aqui. Então, aqui é A. E aqui nós vamos dar o nome do que? De C. Então, essas duas resistências aqui possuem o mesmo potencial, que é VCB ou VBC. Então, VCB e aqui também tem VCB.
B. Então, isto aqui está o quê? Está em paralelo. Logo, a resistência equivalente vai ser igual ao que? A 1 sobre 20 kΩ mais aqui 1 sobre 5 kΩ. Então, nós calculamos isso aqui anteriormente e vimos aqui que dá 4.000 kΩ. Então, esse 4.000 kΩ, não é? Então, esse 4.000 kΩ vai estar em série com essa resistência aqui. Então, estando em série, nós teremos que a resistência total, que vai ser igual à resistência de Thevenin, que por sua vez vai ser resistência de Norton, não é? Porque o método de obtenção da resistência de Norton é o mesmo com o método de obtenção da resistência de Thevenin. Então, isto aqui vai ser igual a esse 4.000 mais esse 4.000 aí que ficou. Então, vai ser 4.000 aqui. Então, resistência total vai ser exatamente igual a 8.000 ohms ou 8 kΩ. Então, resistência de Thevenin deu exatamente 8 kΩ. Então, nós teremos aqui 32 volts sobre aqui 8 kΩ. Então, isto aqui vai ter o quê? Então, 32 dividido por 8 kΩ. Então, 32 dividido por 8 dá 4, não é? 4 vezes 8, 32. Então, isto aqui dá 4 sobre 1000, que será 4 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Então, a corrente de Norton vai ser exatamente igual ao quê? A 4.000 amperes, não é? Então, assim é que fica determinada a corrente de norte. Então, por sua vez, nós já fizemos aqui a linha D, que pediram para calcular a resistência de Thevenin, não é? Então, nós já calculamos ali que deu 8 kΩ. Então, mas nesse exercício aqui, tendo em conta que você deverá resolver isto aqui em ordem, você ia calcular, desenhar primeiramente o circuito de Thevenin, de seguida determinar o potencial AB, não é? Lembrando que para fazer isso aqui você tem que fazer o potencial devido a este aqui, depois o potencial devido a este aqui, depois fazer a soma algébrica. Para a corrente também faz a mesma coisa. Você vai calcular a corrente que vai passar no ponto AB, não é? Devido a este aqui, depois corrente devido a este aqui e fazer soma algébrica. Mas aqui nós cortamos caminho, não é? Tipo corrente, cortamos caminho aqui e determinamos a corrente, não é? A partir da diferença do potencial de Thevenin. Então, este vídeo pode parar por aqui, porque ele não tem mais nada para podermos fazer. Então, se gostou do vídeo, deixe like aí, não é? Pode comentar alguma coisa. Se tens um método infalível para este exercício, pode apresentar aí nos comentários, que é para isso que nós estamos aqui. Então, eu paro por aqui e até mais.